Estamos de volta. Você sabe que agora a gente vai falar de um assunto muito sério, da violência que anda acontecendo em São Paulo. É inevitável não dizer, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Nós vamos receber aqui o Eduardo Leite, a gente já conhece o doutor, vitimólogo e criminólogo. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Apesar, né, da violência constante que anda acontecendo, inclusive nós estávamos falando do que aconteceu no aeroporto de Congonhas, a senhora de 56 anos que faleceu. A filha continua em estado grave, não é? E a gente vai falar sobre o tema, né? Esse tema sobre a lei seca. Se funciona muito bem, não funciona. Muitas pessoas acabam não respeitando, tomam um copinho a mais, não é? De álcool e acaba fazendo outras pessoas correrem risco de vida, né? Mas vamos falar sobre o final de semana, a violência em São Paulo, que tiveram 2 ônibus, não é, em São Paulo, queimados? Exato. Na verdade, tudo é uma questão de segurança, né? Sim, ou seja, segurança no trânsito ou segurança na violência, é óbvio, nós estamos tratando de tema segurança. Agora, com relação à questão da violência no final de semana, realmente nós tivemos alguns ônibus incendiados, né? Foi na Zona Sul, que foi o pior, que na verdade nós tivemos 2 vítimas fatais, que as 2 pessoas não teve tempo suficiente para poder sair do ônibus e acabou morrendo carbonizada. E que isso realmente é uma tragédia. Sem falar de que essas ações que são praticadas por esses criminosos é uma covardia, porque obviamente essas 2 pessoas que morreram carbonizadas, elas estavam em estado de embriaguez e não teve tempo suficiente para poder sair de dentro do ônibus. Então isso realmente causa um impacto na sociedade. Eu acho que isso é muito triste, né, para a sociedade, onde nós vivemos, onde nós buscamos a paz o tempo todo e de repente ações como essas, né? Porque não é uma ação comum, né? Incendiar um ônibus não é uma ação comum, né? Em que pese você tem o roubo, você tem também alguns outros crimes que foram praticados. Zona Norte também você teve bastante violência. Entretanto, a questão de incendiar um ônibus é algo muito sério. Para mim isso é quase um ato terrorista, né? Isso é um ato de vandalismo e mais do que vandalismo, né? Ou seja, onde você comete crime de homicídio, como de fato aconteceu neste caso do ônibus que foi incendiado. Porque até então, alguns ônibus, nós tivemos mais de 50 ônibus incendiados durante o ano de 2012, mas nós não tínhamos vítimas fatais, né? Essa realmente foi uma coisa muito triste, muito chata, e que as autoridades vão ter que tomar alguma providência em relação a essas ações de uma certa forma que é uma violência desnecessária, né? E a questão da violência, ou seja, tivemos aí também 6 policiais que foram presos por tentativa de homicídio em função de uma ação que ocorreu pelos moradores de uma região de São Paulo, na Zona Norte, aonde uma pessoa teria sido morta, um rapaz teria sido morto alguns dias atrás, num confronto com a polícia, e a comunidade acabou reagindo a essa ação e os policiais acabaram sendo presos por tentativa de homicídio. Foi um tenente, foi um cabo, são 3 soldados. Então isso também é uma coisa que você vê que a polícia também ela está sendo vítima. Ela age e imediatamente acaba sendo também, se eventualmente extrapolar os limites, né, do poder de polícia exercido por ela, é óbvio que ela está praticando um crime e concomitantemente deverá ser punida por isso. Então esses policiais se encontram presos. Então essas são ações que ocorreram no final de semana. Nós falamos de um ônibus tanto na Zona Norte, o outro na Zona Leste. Na Zona Sul. Nós tivemos Zona Sul. Mesmo, na Zona Sul que foi. Aí que eu estava vendo aqui, na verdade, um ônibus foi incendiado aqui está Itaim Paulista, na Zona Leste. Também no Itaim Paulista, Zona Leste. O que deve ser feito para conter essa onda de violência? Ações estão sendo praticadas e nós tivemos uma diminuição substancial. Entretanto, o que acontece? Às vezes leva um certo tempo. Você precisa efetivamente, as pessoas que assumiram agora, o secretário de Segurança Pública, o próprio delegado-geral,
o comandante da Polícia Militar, ele precisa efetivamente de um tempo para poder mapear a cidade, né? Ou seja, precisa saber exatamente onde é que estão os focos e as ações que têm sido praticadas. Você vê que, por exemplo, os jardins, as regiões mais nobres, geralmente você tem o problema dos arrastões, né? Em restaurantes. Então você tem esse problema. E agora as regiões mais periféricas, aí você tem uma violência diferenciada, que são os ônibus que são incendiados, os ataques, né, que são feitos muitas vezes por motoqueiros, né? Pessoas que efetivamente se encontram em motos, fazem um ataque a um bar, a um local e aí você tem ali uma violência mais pontuada com um objetivo já determinado, que é a retaliação pelas ações da polícia. Isso está muito claro. Sim, mas o difícil é tentar criar uma estratégia para isso. Vamos supor, né? Tem um restaurante, determinado restaurante, as pessoas estão ali se divertindo, aí do nada vem um arrastão. Como avisar imediatamente a polícia? Como a polícia vai se precaver também diante... São Paulo é gigantesco, não tem como criar uma estratégia tão rápida, assim como você falou, leva esse tempo, não tem como, mas a violência está aí, né? Como é que faz? Você tem que, na verdade, é um período de maturação. É óbvio que São Paulo, de uma certa forma, sempre conviveu com a violência, né? Com a violência em determinados pontos, com determinados perfis de crimes. Já. Já faz parte. Entretanto, isso há uma acomodação natural, né? Você vê, quando ocorre, por exemplo, um assalto no semáforo, e a orientação correta é das pessoas não reagirem. Por quê? Porque efetivamente o objetivo maior é o bem que ele já focou e que ele quer. Aquele bem, o criminoso já se apoderou daquele bem e vai efetivamente praticar algum crime mais violento se eventualmente houver uma reação natural que muitas vezes falado, né? Muitas vezes há uma reação natural, instintiva até. E as pessoas que estão ali em volta daquele cenário, daquele crime, elas também ficam completamente estarrecidas com aquela situação, mas também não pode fazer absolutamente nada, porque vai colocar em risco não só a vida da vítima, mas sobretudo a vida de todas as pessoas que estão em volta. Então esse é um problema, mas São Paulo realmente extrapolou. Eu acho que as ações de incendiar os ônibus é uma ação realmente que isso não pode acontecer, né? Isso é uma atitude de criminosos extremamente violenta. Isso realmente não pode acontecer. Então eu acho que a polícia já vem montando uma estratégia para conter principalmente esse tipo de delito. Claro. Bom, esperamos que essa estratégia dê resultado logo, né? Claro. Daqui a pouquinho eu volto, doutor Eduardo. O doutor Eduardo continua com a gente falando das principais notícias que aconteceram neste final de semana. Vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Leite, falando das principais notícias que aconteceram tanto no final de semana e agora cedo, né? Que foram muitas. Nós estávamos falando de violência, da estratégia, da possível estratégia, né, da polícia, que logo eu espero que se resolva mesmo, porque são muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas morrendo sem motivo algum, morreu só por conta de um bem, né? Quis roubar um bem. De qualquer forma, isso é o que a médio e longo prazo, obviamente, essas ações elas vão diminuir substancialmente. Então isso eu acho que efetivamente vai acontecer. Eu não tenho dúvida em relação a isso e que agora outras questões também em matéria de violência vêm acontecendo em São Paulo. Nós tivemos aí a própria questão do atropelamento aqui no aeroporto de Congonhas. Inclusive nós vamos falar sobre isso, a lei seca, não é? Esse é um outro problema também que é uma tragédia que você envolve, só para você ter uma ideia, são 40 mil acidentes de trânsito que ocorrem durante o ano. Geralmente esse é o número de acidentes. Há um custo assim, muito grande em relação, são quase 8 bilhões que o governo federal gasta para poder fazer a prevenção, para poder fazer o combate da questão dos acidentes de trânsito, mas mesmo assim nós temos um índice muito alto e que isso, obviamente, fica difícil de você controlar. Por quê? Porque, na verdade, depende do problema das pessoas que hoje acabam se embriagando, né? Hoje você tem a questão da lei seca,
em que pese toda a fiscalização que ela é feita, mesmo assim, as pessoas, na verdade, ainda estão num processo de conscientização, né? Ou seja, quem bebe não pode efetivamente encarar um volante. Parece que elas não absorveram ainda essa responsabilidade, o peso dessa responsabilidade, que existe. E no final do ano agora, ou seja, com as festas natalinas, Réveillon, isso se acentua. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas vão viajar, férias principalmente, então as pessoas vão viajar e obviamente, as pessoas têm que ficar mais atentas a isso, né? Ou seja, quando bebe não pode, usa táxi, enfim, ou usa outro tipo de transporte, mas não efetivamente a direção, porque coloca em risco não só a vida dele, como demais, né? Nós tivemos aí esse acidente no aeroporto, infelizmente. Um garoto de 23 anos de idade, ou seja, está começando a vida agora, e de repente vai ter aí no seu prontuário criminal, né, um homicídio culposo, né, e uma tentativa de homicídio, porque de qualquer forma responde criminalmente por esse delito que foi praticado. Mas ele não, eu estava vendo aqui, ele não foi preso, né? Ele já está solto, esse menino. O grande problema é o seguinte, que na verdade, em que pese ele ter alegado de que teria bebido e consumido a noite toda bebida alcoólica, na hora da realização do exame, que às vezes o decurso, ou seja, o lapso temporal decorrido elimina muitas vezes, né? O organismo ajuda, principalmente um garoto de 23 anos que tem um metabolismo muito acelerado, rápido. Então o que acontece? Você quando vai fazer o exame, aí muitas vezes a quantidade de teor alcoólico não é o suficiente para poder atingir, porque é 0,14 ml por litro de sangue. O que significa isso? É 0,14 no sangue, ou seja, você tem uma quantidade que é mais ou menos correspondente, talvez a 2, 3 cervejas, né, uma dose de vodka. Então, isso é o suficiente para você configurar. Só que em função da idade, você tem que acelerar para realizar o exame, que senão não configura. Mas o rapaz, no próprio plantão aqui do distrito de Congonhas, para a delegada, ele confessou que efetivamente teria ingerido bebida alcoólica, inclusive teria parado o veículo para poder passar, né, essa bebedeira toda. Mas, de qualquer forma, cometeu um atropelamento, cometeu um crime de homicídio culposo, né? E uma tentativa também, porque teve uma moça que, felizmente, ela já está bem, mas a mãe faleceu a caminho do hospital. Então isso é muito chato. O que eu não entendo é que naquela região o trânsito normalmente costuma parar bem ali, né, na área de embarque e desembarque. E ele conseguiu alcançar uma velocidade. Eu não entendo o estado. Se ele não estava tão alto assim, né, não tinha ingerido tanto, ingeriu, mas aí passou, ele parou o carro um pouco para passar. Como que ele estava andando daquele jeito tão rápido num lugar de embarque, desembarque, passou e ainda atropela? Não dá para entender isso. O problema é o seguinte, o exame que foi realizado algumas horas depois, né? Então, no momento, porque era 5h30 da manhã. Poderia ser o ápice. Horário de balada. Ou 5h30 da manhã é saída de balada, né? Ou seja, então, isso realmente tem que... as pessoas que vão para uma balada, que vão se divertir, todo mundo tem o direito de se divertir, mas de qualquer forma, tem que voltar para casa, tem que ir de táxi e voltar de táxi, né? Ou seja, ou se forem em grupos, um não pode beber, né? Vai ter que beber outra bebida, não necessariamente a bebida alcoólica. Então, essa é a razão, ou seja, a pessoa que ingere bebida alcoólica, ela perde a capacidade, né? Ela perde o reflexo, ela perde a capacidade, ela não consegue efetivamente se determinar naquele momento, né? Então ela acaba, como aconteceu, acabou perdendo o controle e atingindo essa pessoa e a própria mãe, né? Nossa, a mãe e a filha, né? A mãe e a filha. A mãe faleceu. Nós temos aí, inclusive, as imagens aí, o que aconteceu, né? Como ocorreu o acidente. Olha, foi muito rápido. Não tem jeito, ou seja, você vê que, olha, ele invade mesmo a calçada e atropela a pessoa que está em cima, perdeu completamente. Pode ter dormido, pode ter dormido. Isso agora. A pessoa, na verdade, vai perdendo e perde, além de não ter a capacidade de se determinar, acaba dormindo e atingir. E parece, a impressão que nos dá realmente é que aconteceu isso, pode ter ocorrido isso.
Né? Você acha que precisaria ser feita leis mais rígidas para a lei seca dar certo? Eu penso o seguinte, na verdade não adianta você endurecer a lei, porque o que acontece? Num crime de homicídio, num crime como esse, por exemplo, a pessoa vai de 2 a 4 anos de prisão e detenção. Isso vai acontecer, nós temos penas alternativas, que é cesta básica, né? Ou seja, e a pessoa tem que ficar 2 anos sem ter nenhum processo e não pode responder nenhum processo, não pode estar envolvido em nenhum problema para poder voltar à primariedade, né? Lá atrás. Ou seja, então, como se ele não tivesse cometido um crime. Então, esse que é o problema. Eu acho que o que tem que ter uma grande campanha de conscientização. O Brasil não tem esse hábito de fazer campanhas. Campanhas que eu digo, campanhas de televisão, campanhas de conscientização das pessoas. É muito pouco perto do que você pega nos países de primeiro mundo, que eles trabalham muito nesse trabalho. E sem falar no prejuízo que isso provoca na saúde pública. Claro. Então você tem aí 8 bilhões de reais que poderia ser destinado, por exemplo, à conscientização através de rede TV, rádio, enfim. E aí, efetivamente você precisa, você vê, da quantidade dos 40 mil, você tem uma grande quantidade de acidentes ocorridos em função da embriaguez, né? São 40% mais ou menos que você tem de índices, né? Então eu acho que o governo tem que pensar numa campanha mais de conscientização das pessoas, que as pessoas não podem utilizar. Eu concordo. E melhorar o transporte, né? Porque não adianta nada. Você, por exemplo, uma coisa muito interessante que poderia ser trabalhado, metrô fecha de madrugada. Por que o metrô fecha de madrugada, principalmente finais de semana? Isso é um meio de transporte que poderia ajudar no combate à questão. Ele volta a funcionar às 5 e pouco da manhã. Eu acho que às 5 da manhã, mais ou menos, ele retoma. Mas de qualquer forma, você vê que fica madrugada ali, a pessoa que saiu não tem acesso, como é que faz? Poderia. Quem não tem condição de pagar um táxi para voltar para casa? Os taxistas também diminuíram hoje o trabalho de madrugada por conta dos ataques. Então você vê que na verdade acaba dificultando o transporte de madrugada. E aí acontecem essas coisas. As pessoas acabam se aventurando utilizando veículo. Claro. Né? Nós vamos continuar a falar sobre a lei seca. O doutor Eduardo continua aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Só um minutinho. Vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Leite. Nós estamos falando sobre a lei seca. O quanto as pessoas precisam ter consciência, né, dessa responsabilidade, porque ingeriu um copo de bebida alcoólica, já sai para a rua dirigindo, não é só sua vida que corre risco, imagine a sua vida, o peso, né, na vida de alguém que você tira. E a responsabilidade que nós temos que ter sobre a vida dos outros. Marisa, o que eu acho que tem que entender, e o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é um trabalho de utilidade pública, e nós estamos conscientizando as pessoas para que elas efetivamente, os pais podem monitorar, principalmente essa moçada, essa rapaziada que tem 20 e poucos anos, que ainda você consegue controlar de alguma forma, né? Então eu acho que os pais têm aí uma função importante até para coibir, porque o que acontece, não é só a vida do filho dele que está em risco, é o que você falou, a vida de outras pessoas. E mais, você imagina, um garoto desse de 23 anos já está enfrentando um crime de homicídio culposo e uma tentativa, ou seja, em função de uma imprudência, em função de uma situação que não tem o menor sentido, né? Poderia ter voltado ou os pais irem buscar, como geralmente acontecia isso lá atrás, né? Era comum os pais irem buscar no final da balada, no começo, no princípio da manhã, buscar os filhos. Então eu acho que os pais têm uma função importante de ajudar a prevenir esses acidentes, essas tragédias que ocorrem, né? Porque atinge não só o garoto, a família da vítima, mas sobretudo toda a estrutura familiar, né? Então isso é de fundamental importância. Sem falar que perde a carteira, né? Responde processo criminal, enfim, e vai ficar durante 2 anos sem poder se envolver em nenhum tipo de crime, porque se envolver, ele responde pelos 2. Sabe o que é interessante também? O lugar onde você estaciona, os manobristas, quando vocês verem, né, que a pessoa não está em condição de pegar o carro, não entrega, não dê as chaves. Isso já aconteceu, já tem pessoas que não entregam a chave, mas acaba saindo em briga, não, me dá a chave que eu quero ir embora de qualquer jeito. Eu acho
que eu penso que não é o manobrista que tem a responsabilidade, mesmo porque a propriedade é dele. Mas ajuda. Mas sabe o que acontece? Se eventualmente ocorrer, se o manobrista deixar de entregar o carro, obviamente aquilo vai ter vai chamar a polícia, como já aconteceu, por sinal. Nós já tivemos um fato ocorrido há algum tempo atrás, que um manobrista não quis dar, teve a polícia, enfim. Então o que os manobristas fazem? Eles procuram evitar, mas é um alerta, ou seja, o próprio manobrista pode efetivamente chamar o dono do restaurante, enfim, tentar prevenir de alguma forma, né? Conversar com a pessoa, pedir para que ela aguarde um pouco mais, enfim, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que é uma ação conjunta, todos têm que estar envolvidos nessa campanha de conscientização e de que a lei seca, ela é necessária, né? Para poder até conter esses abusos, mas sobretudo que as pessoas realmente vão responder um processo criminal se estiverem envolvidas em crime. Agora, mudando de assunto, um dos temas, um dos assuntos que chamaram até a atenção foi do Carlinhos Cachoeira, que ele voltou a ser preso e finalmente condenado. Eu estava vendo que foi agora, né, foi novamente preso na tarde desta sexta-feira em Goiânia. Isso, foi na sexta-feira. O que acontece? Porque as pessoas estão, às vezes, se perguntando, porque o cara, na verdade, estava preso 200 e poucos, quase 300 dias, e de repente foi colocado em liberdade agora no final do mês e agora volta para a cadeia. Que na verdade são situações. Ele respondia o processo. E aí o que acontece? O processo ele tem um prazo para ser encerrado. Quando excede aquele prazo e a justiça não acelera o processo, necessariamente aquele que está preso tem que ser colocado em liberdade. Aí ele passa a responder o processo de liberdade. O que aconteceu com o Carlinhos foi exatamente isso. Ele estava respondendo o processo preso. Excedeu o prazo necessário para poder uma sentença ser promulgada. E aí o que ocorreu? Ele foi colocado por uma instância superior, né, que foi Brasília, que na verdade o colocou em liberdade, né, através de um alvará de soltura, para que ele respondesse o processo solto. Aí o que aconteceu? Com a sentença, com a condenação, aí se expede um novo mandado de prisão. Então hoje ele está preso em função de uma sentença condenatória de 39 anos. Né? Então ele, derruba aquele alvará de soltura, ou seja, aquela liberdade já não existe mais, e aí um novo mandado de prisão acontece em função da sentença. É o que acontece hoje lá no Mensalão, ou seja, estão querendo que efetivamente prenda todos aqueles que têm a sentença proferida. Né? Então é isso que ocorre. Então o Carlinhos, ele foi preso em função de uma sentença condenatória de 39 anos que vai ter que cumprir em regime fechado. Fechado. Em função de todos os crimes que ele foi a Operação Monte Carlo, né, que nós conhecemos, que era para desmantelar um grupo de pessoas que exploravam jogos de azar, né, jogo do bicho, daí por diante. Então esse processo foi desencadeado em função disso. E consequentemente teve um desdobramento. Por quê? Porque ele estaria envolvido também em questões de verbas públicas, tentativa de desvio de verbas públicas. Então onde nós tivemos até uma cassação de um senador lá de Goiânia, o Demóstenes, foi cassado em função dessa ligação perigosa, né, entre o Carlinhos Cachoeira e o senador, né, de Goiânia, que foi cassado. Mas o Demóstenes, ele saiu até impune disso, né? O que acontece é o seguinte, tem um processo que está, obviamente, está correndo. Mas ele perde, como ele foi cassado, ele perde o foro privilegiado, porque todos aqueles que estão investidos na função pública, então você pega senador, deputado, ministros, eles são processados pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Por isso que está acontecendo hoje esse processo do Mensalão, porque eram todos investidos em função federal. Então, quando ele perde o cargo de senador, então esse processo passa a correr numa vara comum. Né? Ou seja, ele passa a ser uma pessoa mortal, né? Porque até então ele é imortal, como todo e qualquer, intocável, imortal. Entendi. E aí ele perde a capacidade, como perdeu, e ele tá correndo aí um processo investigatório, e se eventualmente essas ligações perigosas se configurar crime, efetivamente, ele vai responder o processo crime. Mas o caso do Carlinhos, não. O Carlinhos agora vai cumprir a pena, os 39 anos e 8 meses,
em regime fechado, né? O que é muito justo, né? Ou seja, cometeu o crime tem que efetivamente pagar, né? Claro, no porque mínimo. A pena é uma dívida pela a sociedade, ou seja, você está pagando aquilo que você fez contra a sociedade, porque o crime é praticado contra toda uma sociedade, né? Principalmente esses crimes que são crimes políticos, por exemplo, né? Nós até há um tempo atrás nós até conversamos e eu até falei com a Regiane que eu achava que os crimes praticados contra a administração pública deveriam ser processados e julgados pelo tribunal do júri. Por quê? Porque na verdade é aquele que vota, é aquele que investe a pessoa na função pública, nada mais justo do que aquele que também condena. Então eu acho que é algo que tem que se pensar. É óbvio, isso é uma coisa complexa, porque quem vai votar uma proposta dessa, onde todo funcionário público vai responder o processo perante ao tribunal do júri, ou seja, as 7 pessoas que são extraídas da sociedade, dificilmente um deputado vai aprovar, dificilmente um senador vai concordar e dificilmente um presidente vai sancionar uma lei como essa, né? Mas eu acho que é importante que isso aconteça, mesmo porque o que ocorre, o Carlinhos Cachoeira, não é que ele é o pivô e é um criminoso, ou seja, é uma pessoa que agora ele é considerado efetivamente criminoso porque ele já tem uma sentença, uma condenação em que pese você ter o recurso. Tá? Ele pode efetivamente recorrer e vai recorrer e já recorreu dessa sentença proferida, né, de 39 anos, que inclusive o Ministério Público Federal queria 80 anos de cadeia para o Carlinhos Cachoeira. 80 eles queriam. Mas aí a juíza aí deu 39 anos e 8 meses. Tá certo. Poderia... Bom, vou jogar minha imparcialidade aqui, vou ficar quieta, imagina. Vamos falar agora do mensalão, né? Tava vendo, o Supremo Tribunal Federal, ele retoma hoje a discussão sobre se a corte deve determinar a perda do cargo de 3 deputados federais condenados no processo do mensalão, né? Que foi o Valdemar da Costa Neto, o João Paulo Cunha e o Pedro Henry. O que você acha que vai dar? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o Joaquim, que é o relator, né, o Joaquim Barbosa, que é o relator do processo, ele é pela cassação no próprio processo. Ou seja, eles estão investidos, o Supremo Tribunal Federal, os ministros podem julgar pela cassação e a perda do mandato. Ou seja, ele deixa de ser efetivamente deputado, que é o que aconteceu, que é o Valdemar, o Pedro e também o Paulo, né? Que é do PT. Sim. E o Lewandowski, o que ele fez? Ele, na verdade, que é o revisor, disse que não, que na verdade a Constituição, em seu artigo 55, prevê que quem tem a capacidade e a competência para julgar e para a perda do mandato é o próprio Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados, que teria efetivamente competência para isso. Então há um embate, né, entre o relator e o revisor, né? O que eu entendo em relação a isso, sem aqui, obviamente, fazer nenhum juízo de valor, mas eu gostaria de fazer até uma correlação. Um funcionário público que perde, que comete um crime, e ele é julgado, ele é condenado, no final da sentença, o próprio juiz ou a juíza vai lá e dá a perda do mandato. A perda do cargo público, ele é exonerado da função, né? Ele perde e ainda se impõe uma multa. A pessoa não exerceu a função da forma certa, ainda cometeu, né? Então, o que acontece? Se pode mais, pode o menos, né? Se pode o menos, pode também efetivamente o mais. Se aquele que está investido na função pública perde em função de uma sentença condenatória no final de uma sentença, por que o STF também não pode, no final de uma sentença, dar a perda do mandato dos deputados? E uma coisa, há uma controvérsia, como é que uma pessoa que vai cumprir pena no presídio vai também legislar? Como é que uma pessoa que está lá, então é um contrassenso, no menor sentido, a pessoa está lá em regime fechado. Ainda entra em discussão, isso eu não entendo. Você vai estar em regime fechado, não, e o Lewandowski, o revisor, alegou isso. Não, o fato dele estar preso não quer dizer que necessariamente ele não possa exercer a função pública completamente. Não administrou bem, fez tudo errado. É completamente descabível uma situação dessa, né? Imagina, você votou num deputado onde ele se encontra preso e ele está legislando, ele está fazendo leis. Como é que pode uma coisa assim? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, então ele efetivamente eu acho que eles têm que efetivamente perder o mandato,
né, e o STF tem que manifestar agora no final da sentença e obviamente fazer com que eles deixem o Congresso, a Câmara dos Deputados, para poder cumprir as suas respectivas penas, seja aí no regime fechado ou no regime semiaberto, né? Mas tem que perder, ou no próprio regime aberto, ou seja, já foi condenado, já transitou em julgado, já não tem recurso. Então, efetivamente, eu entendo que tem que perder o mandato, sim. No mínimo, eu nem sei porque isso voltou. Bom, o Ricardo Lewandowski, ele gosta de trazer, né, essas coisas, diminuir a multa, não é? Também tinha isso, tá porque não condiz com os valores do patrimônio, não é? Ô, gente, presta atenção, já volto. Daqui a pouquinho já volto, viu? Vamos voltar com o doutor Eduardo Leite. Nós estávamos falando sobre o mensalão e agora nós vamos falar sobre Operação Porto Seguro. Saiu uma matéria bem extensa na Veja na semana passada. O primeiro foi a Rosemary Novoa, né, de Noronha, ex-chefe de gabinete da presidência em São Paulo, que foi enquadrada, né, por formação de quadrilha. O engraçado é que ela foi enquadrada como formação de quadrilha e ela não saiu ainda, né? Ela tem ainda um cargo político. Como assim? Não, na verdade ela já foi exonerada. Mas falaram que ela continuava protegida. Aí se tem alguma proteção, não necessariamente do cargo, porque a exoneração aconteceu. Tanto é verdade que a presidente até eliminou, ou seja, não existe mais esse cargo de assessora, de chefe de gabinete do escritório de São Paulo, porque ela era chefe do gabinete da presidência da cidade de São Paulo, aqui de São Paulo. Exato. E que isso não existia, foi criado pelo próprio ex-presidente. Né? E ela assumiu como chefe e ali permaneceu no governo, mas esse cargo já não existe mais. Ela foi exonerada, né, do cargo e efetivamente foi. Mas teve uma lista até que saiu, que o ex-presidente Lula, ele passou essa lista falando, ó, tal pessoa, inclusive o nome dela estava nessa lista, para Dilma Rousseff. O que acontece é o seguinte, geralmente nessa troca, né, de cargo, como é do mesmo partido, é óbvio que algumas pessoas são mantidas, né? Eu não vejo nenhuma alguma coisa extraordinária em relação a manter a Rose de um cargo para o outro. O problema é o que ela fazia, né, utilizando o cargo. Isso é comum, ou seja, manter alguns ministros, manter algumas pessoas de cargo de confiança, por quê? Porque na verdade é da mesma base, da mesma base do partido. Então eu não vejo nada extraordinário em relação a isso. Agora, o problema é a pessoa usar o cargo, né, para poder praticar crimes. Porque não é só formação de quadrilha, né? Ela está envolvida em tráfico de influência, falsificação de documentos, ou seja, tem a utilização do cargo público. Então tem outros crimes que são praticados. Tudo isso vai ser investigado ainda? Não, já foi indiciada. Sim, mas é um processo todo de investigação. Ela foi indiciada, mas vai aparecendo outras coisas. O que é um indiciamento? Só para a gente entender. O indiciamento, na verdade, é o início de um processo. Sim. Né? A investigação já foi feita, alguns indícios já foram detectados na investigação policial. Né? Hoje você tem uma quantidade de volumes bastante grande nesse processo e foi mandado para a 5ª Vara da Justiça Federal e lá o próprio indiciamento já aconteceu, ou seja, já receberam essa denúncia e efetivamente se inicia um processo criminal. Claro. Né? Agora é o que é apurar através do contraditório. O que é contraditório? Aí o Ministério Público se manifesta, já denunciou e a defesa entra nesse processo a partir deste momento. Foram 23 pessoas indiciadas. 23 pessoas indiciadas, ou seja, todas as pessoas de cargo de alto escalão, de segundo, terceiro escalão, né, pessoas que exerciam uma função importante, né, função de decisão. Que por essa razão você tem o subadvogado-geral da União, que inclusive também saiu do cargo, e você tem outras pessoas envolvidas em vários outros departamentos, ou seja, outras secretarias e ministérios, Ministério da Educação, tem gente envolvida, enfim. Então o que acontece? Esse indiciamento é o início de um processo criminal, né, aonde aí começa a defesa.
se ocorrer uma condenação, você tem pena acima de 12 anos, com certeza, porque o que acontece? Como foram vários atos praticados, parecido com o que aconteceu no mensalão, nós vamos ter o segundo mensalão agora, né? Agora com uma outra característica, né? Que é o Porto Seguro. É engraçado, até as pessoas não conseguem entender o porquê que essas operações, ela tem um nome, né? Ou seja, você tem Monte Carlo do Carlinhos. Então, Monte Carlo representa o quê? Representa, na verdade, um cassino que tem em Mônaco. Então, como era envolvido a questão de jogos de azar, então se coloca, né, o nome, se colocou o nome da Operação Monte Carlo. Essa aqui, Porto Seguro. Por quê? Porque, na verdade, ela se sentia no Porto Seguro. Então, o nome da operação está sempre relacionada à situação em que as pessoas, os acusados se encontravam. Então, todos se encontravam em Porto Seguro. Em Porto Seguro, ou seja, tranquilos, né? Então, não, ficou mais claro, apareceu depois. E agora o Porto não é tão seguro assim, né? Porque agora começa o sentido das matérias da qual eu te falei, né? Que eles falaram, estava guardadinho ali, agora todos vieram. Agora perderam o Porto Seguro e, obviamente, vão responder um processo como qualquer mortal. Sim, né? não tem como. Olha, eu quero agradecer, Eduardo Leite, muito interessante, deixando todo mundo em casa bem noticiado, entendendo, esclarecendo bem essa questão do mensalão, da responsabilidade da lei seca. Muito obrigada. Eu sei que em breve você volta. Logo mais sexta-feira. Opa. Muito obrigada. Eu que até agradeço. A próxima. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigado. Muito bem.